pressuposto que o Espiritismo ele nos dá esse leque de opções de ciência, filosofia e religião. Quando eu falo que ele é um pouco mais filosófico, é porque é um assunto que não foi tirado propriamente do Evangelho, que é a fonte religiosa da nossa crença, né? A nossa crença é basicamente religiosa. Inicialmente, em casa, eu estava relendo um dos livros antigos que eu encontrei lá. O livro é O Consolador. O Consolador é um livro bem antigo, psicografado pelo Chico e pelo Espírito de Emmanuel. E enquanto eu fazia a leitura, algumas ideias foram surgindo na mente e coincidiu exatamente com o dia em que a Ana, que é a trabalhadora da casa que organiza as palestras, me perguntou o tema. Então eu tomei a liberdade de plagiar um título de um livro de Robson Pinheiro. Robson Pinheiro ele é um autor espírita, porém muito pouco conhecido, de certa maneira, porque ele trabalha com espíritos da linha da Umbanda. Mas é um autor que vale a pena ser lido, ele tem trabalhos maravilhosos. E, de certo modo, os mesmos espíritos que atendem os nossos irmãozinhos necessitados lá, né, com aquela forma, né, energética que lá eles esperam, eles também nos atendem aqui sob outras formas energéticas. Eles também atendem nos centros de candomblé e também atendem nas igrejas cristãs. São sempre os mesmos espíritos, porém transformados sob uma forma energética que as pessoas que estão ali esperam e aguardam que eles os atendam, né? Sob o nome de anjos, sob nome de espíritos ou de entidades, né? Mas são sempre os mesmos bons espíritos que, na verdade, o que os atrai não são as religiões, mas o amor, né? Já sabemos disso, os espíritos eles vêm até nós por causa de uma frequência vibratória. Eles não estão preocupados se nós somos espíritas, crentes, budistas, ou do candomblé, ou da Umbanda, ou seja lá o que seja. E nesse livro O Consolador, é feita uma pergunta sobre algumas ciências, é um livro de perguntas e respostas, é feito algumas perguntas sobre algumas ciências, e Emmanuel ele começa a explicar que a principal das ciências é a biologia, porém ainda encarcerado num arcabouço materialista, desde os princípios do iluminismo, quando se fez necessário separar a crença científica da crença religiosa, e devido ao massacre que era feito na ciência naquele momento, né, onde tudo teria que ser advindo de uma vontade divina, e somente a igreja, entendam, aqui nós estamos falando da igreja enquanto instituição. Aqui nós não estamos falando da igreja enquanto um local religioso. Tá? É difícil quando nós estamos trabalhando a partir de uma outra instituição que também trabalha com a religiosidade das pessoas, porque a gente corre o risco de fazer um discurso proselitista, né? Mas aqui nós vamos falar nesse aspecto enquanto uma instituição política. E a instituição política nós temos dentro da condição espírita, né? Dentro dos centros espíritas existem condições políticas, dentro das igrejas católicas existem condições políticas, e qualquer outra religião que há a presença do homem, ou qualquer outra instituição que há a presença do homem, também há as instituições políticas ali implantadas. Mas a igreja naquele momento, ela precisava de deter poder. E o homem, ele começou a se destacar num ponto em que ele precisava dar explicações para determinadas coisas, que a crença por si só, né, a fé por si só, já não estava mais sendo capaz de segurar. Então, foi-se necessário que cientistas rompessem naquele momento
uma instituição, né? No caso ali na Europa, em maioria a instituição católica, e que se criasse ali um movimento que se chamou de iluminismo, que era dar luz à ciência. Só que esse dar luz à ciência, quando fez o rompimento com a fé, né, o que aconteceu? Se tornou uma ciência extremamente materialista. Não foi porque o cientista ele era materialista, mas é porque a necessidade da coisa se fez dessa forma. Mais tarde, alguns anos depois, e ainda num período, apesar de democrático, mais imperialista, né, na França, surgiu Kardec, com as ideias do Espiritismo. E ali não foi uma nova moral também, não foram novos ensinamentos. A única coisa que isso está claro no Evangelho, né? Lá no capítulo Bons Espíritas, a única coisa que o Espiritismo fez foi pegar toda a figuração de linguagem que a Bíblia nos traz, e foi necessário que a Bíblia fosse construída daquele modo, porque, veja bem, a Bíblia é um livro muito antigo e que foi extraído, aqueles ensinamentos, de outros tantos livros ainda mais antigos, provenientes do judaísmo. A Bíblia ela é um livro, apesar de sofrer muitas mudanças ao longo da história, mas ela é um livro de origem filosófica judaica. Cristo era judeu, né? Cristo não era católico. O catolicismo surgiu quase 100 anos depois do falecimento e desencarne de Cristo. Então ela é um livro, apesar de toda essa mudança que sofreu ao longo da história, mas ela é um livro de origem judaica. E é um livro cheio de figurações de linguagem, porque, pensa bem, a gente pega um Evangelho, um livro dos Espíritos hoje, não vamos longe não, vamos pegar um livro de Emmanuel. Gente, são livros que a gente tem que ler com bastante cuidado e de preferência com um dicionário do lado para ter compreensão mínima da coisa. O livro dos Espíritos foi um livro escrito há mais de 200 anos e é um livro que toda vez que a gente lê, parece que a gente está lendo pela primeira vez, porque está cheio de novidades. Então, assim, agora você imagina nós, com o conhecimento científico que já temos nessa altura do campeonato, se comparado àquele povo lá do século I, lá próximo do ano zero, tendo esse tipo de carga de ensinamento, eles não iam entender absolutamente nada. Então, o que o Espiritismo fez foi isso, foi dar luz àquela figuração de linguagem para tentar trazer para a realidade nova aquele ensinamento antigo, trazer para nós o que Cristo de fato veio fazer aqui, que foi pregar o amor e a caridade. Foi só isso. Cristo não veio aqui para outra coisa. E talvez daí surja a máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. É muito mais fácil de ser salvo um ateu que pratica a caridade e a benevolência para com o próximo todos os dias, do que um espírita que vem no centro todos os dias, mas que faz maldade para si próprio e para os outros ao longo dos dias. E quando eu falo ser salvo, eu não estou querendo dizer encontrar o paraíso, não, mas acelerar o processo evolucionário. Porque, afinal de contas, o paraíso mesmo, eu nem sei se ele existe, né? Afinal de contas, quando nós chegarmos ao ponto de sermos espíritos de luz, né? Os espíritos próximos aí da cristandade, nós não vamos ficar sentados sobre nuvens tocando harpa, né? Nós vamos cada vez termos mais trabalho e sofreremos com o padecimento dos outros. E aí vem a ideia, mas então por que o tema medicina da alma? Chico estava com um problema muito sério de visão em um dado momento de sua vida, né? E ele, num dos dias de muita tristeza, perguntou para Emmanuel por que ele passava por aquilo.
Então Emmanuel falou para ele: Chico, você está fazendo a pergunta de modo errado. Não é porque você está doente, mas para quê? Nós temos que começar a olhar a razão das coisas e não nos martirizarmos em função das coisas, né? Eu sempre lembro do Jerônimo Mendonça. O Jerônimo, ele foi um trabalhador espírita, morava na cidade de Tuiutaba. Tive o prazer de conhecê-lo, embora ainda muito novo. Mas ele teve uns problemas de saúde muito sérios e ele passou a vida dele toda preso a um leito, e era um leito com formato de um C deitado. Ele teve uma paralisia em que ele ficava mais ou menos nessa posição, assim, porém deitado. E o Jerônimo, ele era um cara muito bonitão. Quando ele tinha os seus 18, 19 anos, dizem que ele tinha muita fama com as meninas na cidade de Tuiutaba, né? Ele era bem fortão, assim, e bem aparentado, bem apessoado. E ele todo dia, de tarde, quando ele ia sair com as meninas, ele terminava de tomar o banho, parava em frente ao espelho do banheiro, batia no peito assim, e falava assim: "Aô, Tarzan", né? E um dia, no centro espírita que ele frequentava, na cidade de Tuiutaba, um mentor incorporado, né, um médium, um dos mentores da casa, falou que tinha uma mensagem, né? Ele sempre trazia mensagens ali, e nesse dia direcionou a mensagem para uma pessoa específica. Ele disse assim: Tarzan, agarre ao cipó da fé que as provações vão começar. E ninguém sabia que ele fazia aquele negócio de bater no peito e se auto-intitular Tarzan. Ele falou que aquilo arrepiou ele da cabeça aos pés. Passado mais ou menos um ano, ele padeceu de uma doença rara que o paralisou em pouco menos de 6 meses, dos pés à cabeça. Mais ou menos 2 anos depois, ele teve um problema no nervo óptico e ficou cego dos 2 olhos. Então ele ficou preso naquela posição, cego e completamente paralisado. Funcionava muito bem a fala e muito bem a audição. E ele passou a vida dele toda nessa condição. Jerônimo, ele não era um espírito iluminado, ele estava em resgate. Quem conhece a história de vida através dos livros que contam a vida dele, entende bem isso. E Jerônimo sempre teve muito bom humor, mesmo naquelas condições. Não havia um dia sequer, minha madrinha trabalhou no grupo espírita dele, né? Dele, assim, o grupo espírita a qual ele coordenava, e ele sempre teve muito bom humor. E ele sempre falava assim: na próxima encarnação, se eu tiver a oportunidade de voltar numa cadeira de roda, para mim já será uma vitória. Então, ele tinha a noção perfeita de para que a doença, né? Para que aquele processo de adoecimento. Chico tinha um monte de problemas de saúde, só que diferente de Jerônimo, Chico era um espírito que, quando da criação do planeta Terra, Chico já caminhava com Jesus. Chico é um espírito muito aquém do nosso processo evolutivo, e ele veio com todos os problemas de saúde que fosse capaz de vir, né? Teve problema de deslocamento, né? Problema músculo-esquelético, teve problema de visão, padeceu com a maldade humana, né? Padeceu muito com a maldade humana e sempre muito bem-humorado. Se a gente retroceder um pouquinho na história, né? Santo Agostinho também era um espírito iluminado e também padeceu com doenças, né? Teve a visão queimada, um ferro quente, porque era o que a medicina na época dispunha, né? Disse que melhorava, porque matava os germes que estavam dentro do olho, matava até o olho. E ele nunca perdeu, muito pelo contrário, ele agradeceu ao fogo, né? Antes de ter os olhos queimados, ele agradeceu ao fogo, falou: olha, meu irmão fogo, cuida dos meus olhos, faz o que tem que ser feito, mas cuida dos meus olhos. Então, para que o adoecimento? Para que adoecemos? Tudo tem uma razão.
O adoecimento, ele não é algo do nosso corpo físico, embora o nosso corpo físico padeça com o adoecimento. O adoecimento é algo que vem além do nosso corpo físico. Sabe uma coisa que movimenta muito o nosso organismo? Parece um combustível. Eu conheço bem isso na prática. São os nossos hormônios. Eu tenho um problema congênito, meu corpo não produz um hormônio específico. Eu tenho que tomar ele de forma endógena. Minha esposa tem muita paciência comigo, porque 2 dias depois que eu tomo, eu viro uma pilha de nervo. Os nossos hormônios, eles movimentam muito o nosso organismo. Muito, muito. Parece um combustível. Um hormônio desajustado parece que desalinha o organismo todo. Mulher conhece isso bem quando toma anticoncepcional, né? Um hormônio desajustado parece que desajusta todo o organismo. Todas as nossas células, algumas mais, outras menos, percebem esses desajustes. Esses dias hoje eu estava até comentando isso com um colega de trabalho. Esses dias eu vi um desses coaches, né, de internet. A internet é bom que qualifica todo mundo para ser coach. Mas ele estava sugerindo às pessoas que praticassem exercício físico e deixassem de tomar antidepressivos. É um discurso muito perigoso. Por mais que eu defenda o esporte como algo que reduz o impacto de um quadro depressivo, e reduz mesmo, mas você falar para uma pessoa, deixe de tomar seus remédios, sem ter uma formação específica naquilo, é uma coisa muito perigosa. Chico, quando estava com um problema de visão, o que ele perguntou para Emmanuel? Eu preciso ir nos médicos da Terra? O Emmanuel disse para ele, olha, Chico, os médicos do plano espiritual estão auxiliando os médicos da Terra na sua cura. Mas sim, é necessário que você vá nos médicos da Terra. Mas será que só os médicos do plano espiritual não podem curar o meu problema? O Emmanuel contradiz, fala, Chico, enquanto um médium, por que você acha que você teria esse privilégio? Enquanto todos têm que ir nos médicos da Terra. Sim, você deve ir nos médicos da Terra. Eles vão curar o seu corpo do mesmo modo que os espirituais cuidarão de sua alma. Ou seja, dai a César o que é de César. O adoecimento, ele fatalmente começa no espírito. Mas uma vez instalado no corpo, nós temos que cuidar do nosso corpo. Agora, o processo de adoecimento, ele tem uma vantagem, ele só tem um caminho para ele, é a melhora. Qualquer tipo de doença que o nosso corpo adquira, em dado momento, o nosso espírito ele vai melhorar. Ele vai melhorar porque o corpo vai melhorar, ou ele vai melhorar porque o corpo vai sucumbir e nos hospitais espirituais o espírito vai melhorar. A doença, o processo de doença é uma oportunidade que nos é dado para ou resgatar algo ou aprendermos a ter paciência com algo. Agora nós temos, por que lá no livro Consolador, por que Emmanuel fala, e aí voltando lá para aquela ideia da ciência na era iluminista, por que Emmanuel fala que a biologia é a ciência mais importante do nosso planeta? Porque é através dela que, a contar de hoje, até acredito eu que nos próximos 100 anos, entidades espirituais de cunho extremamente evoluído reencarnarão no planeta Terra e conduzirão as ciências médicas ou as práticas assistenciais ao entendimento de biologia não focada tão somente no corpo, mas também no espírito. Nossa, mas então, será que os médicos vão tratar o espírito? Na verdade, já tratam. O SUS já aprovou, em ambientes ambulatoriais, uma terapia que se chama terapia integrativa. O SUS paga por isso. Existem hospitais que aplicam essas terapias integrativas. O que é terapia integrativa?
Elas são 9 terapias, uma delas é o reiki. O que é o reiki? É uma imposição energética. Ela trata o corpo também, mas ela age diretamente nos chakras. Por mais que o discurso do SUS não seja esse, né? O discurso do SUS não é esse, é uma terapia energética de imposição de mãos sobre o corpo, mas o que está sendo tratado é o espírito. E cada vez mais a medicina vai caminhar nesse sentido, ao ponto de que a classe, hoje chamada como classe médica, classe de enfermagem, classe de assistente social, classe de fonoaudiólogo e todos os demais profissionais de área de saúde compreenderão que o nosso corpo responde aos estímulos do nosso espírito, da alma encarnada. Todo o processo, isso a gente vê com muita clareza em doenças como câncer e lúpus, que são aquelas doenças chamadas de autoimune. Sempre que a pessoa entra num estágio depressivo, a doença aparece. Por que isso acontece? Por causa de uma coisa química relacionada ao corpo. O nosso corpo produz hormônios maléficos à saúde. O que a célula faz? Todas as células do corpo percebem essas sensações. Prova, absorve. A célula que mais absorve sensações é o neurônio, por causa daquele monte de... Esqueci o nome daqui. Mas por causa daquele monte de bracinho que os neurônios têm, são as que mais absorvem. E são as células que estão localizadas no nosso cérebro. E é interessante, quando nós estamos aplicando reiki ou passe espiritual, porque o passe, qual que é a diferença do passe para o reiki? Eu nunca consegui entender a diferença dos dois. Muito embora eu concordo com vocês que tomar reiki é muito mais gostoso que tomar passe. Mas já apliquei os dois. Quando o médium que está aplicando a terapia energética de imposição de mãos, seja o reiki, seja o passe, é muito perceptível o ponto do corpo, onde, quando é um médium um pouco mais sensitivo, é muito perceptível o ponto do chakra em que está adoecido. A gente sente na mão. É muito interessante, uma coisa muito interessante. Aquele ponto, ele está recebendo energias positivas que não são do médium, são energias que vêm através do médium. O médium serve simplesmente de canal de transmissão energética, mas ele está emanando aquelas energias naquele ponto energético que é o chakra, e esse está transportando para o corpo, em forma de hormônio e de outros processos bioquímicos. E ali começa a cura, o processo de cura. Mas então eu posso vir tomar o reiki e parar de tomar os remédios? Não, de modo algum. Assim como não pode começar a fazer academia e parar de tomar os remédios. De modo algum. O médico é a única pessoa que pode te suspender um tratamento ou não, né? Se o tratamento for médico. Por quê? Porque a terapia energética de imposição de mãos é para o espírito. E o processo de cura começa aí. Mas o corpo, ele necessita dos remédios do corpo. Não tem jeito de ser diferente. Não dá para ser diferente. Por que vibrar, né? Porque vibrar bem é bom. Porque nós produzimos matéria bioquímica no nosso corpo, bom. Por que estar num ambiente onde a vibração é boa é melhor? Porque a energia que está ali é captada pelos nossos chakras, igualmente se nós estivéssemos numa terapia de imposição de mãos. Quando a gente escuta muito coordenador de centro ou trabalhador de centro falar assim, olha gente, a terapia começa aqui, né? A terapia começa no salão.
Às vezes a gente está em um centro espírita, existem casas espíritas muito grandes aqui em Uberaba, que até nós chegarmos a sermos atendidos numa sala de paz, às vezes a gente fica horas sentado no salão, e dá uma gastura danada ficar horas sentado no salão. Daí a importância de trazer um livro para uma leitura ou algo do gênero, mas de fato, se todos naquele ambiente estão vibrando amor, estão vibrando positivamente amor, aquele ambiente ele se torna uma psicosfera boa para se ficar, né, para se estar. E aquilo já é, de certa forma, captado pelos nossos pontos energéticos e transmitido para o nosso corpo. E ali começa um processo de cura. Então, sim, a fala de, olha, o tratamento começa no salão, é mais do que certo. E às vezes é uma coisa tão interessante. Eu trabalhei durante muito tempo em um outro centro, né, que era o Grupo Fraternidade de Luz, foi onde eu comecei minha vida espírita. Eu trabalhei por muito tempo num serviço que chama desobsessão. A desobsessão é um tipo de trabalho que a gente recebe as pessoas com algum problema energético, e ali é dado a oportunidade a um médium ou a própria pessoa, se for médium, incorporar, e ali é feito um trabalho de orientação espiritual a um espírito em sofrimento. Às vezes a gente saindo para ir para esse trabalho, muitos espíritos que lá incorporavam falavam assim, olha, não, eu senti que fulano de tal estava vindo para cá e eu estava precisando de ajuda. Ah, então você não conhece ele? Não, não conheço. O espírito captava a nossa vibração, captava a vibração da pessoa que estava indo lá receber um atendimento, e aquele espírito precisava de um atendimento. Ele se ligava àquela pessoa e ia até o centro porque ele precisava de ajuda. Os espíritos, como eu disse anteriormente, eles estão conosco por faixa vibratória. Se nós estamos num local cuja faixa vibratória é pesada, nós tendemos ao adoecimento, porque o nosso corpo vai absorver aquela faixa vibratória. Né? Vocês já viram quando começa uma discussão em Facebook, por exemplo, em Instagram e outras redes sociais, como que a nossa faixa vibratória diminui rápido? É muito rápido, basta uma frase para você ficar com vontade de entrar na briga. Hoje em dia eu estou evitando participar desse tipo de briga. Tem coisa que muda a tela. Basta você rodar a tela um pouquinho, o reloginho roda e aquela discussão vai para o outro lado. Mas tem coisa que é tão difícil, né? Porque fere o orgulho da gente, foi tema da palestra passada. Eu trabalho num local de faixa vibratória muito difícil. É um ambiente hospitalar e é complicado. Ao mesmo tempo tem muitas alegrias, tem muitas tristezas, e o hospital, por alguma razão, existe uma briga interna entre funcionários muito grande por uma série de razões ali. O meu local de trabalho é um local muito pesado, que é um local que atende à saúde do trabalhador. E nós temos alguns elementos ali que têm um caráter emocional um pouco dificultado também, né? Pessoas que carecem de muita oração. E eu dividi a sala com duas dessas pessoas. Um chefe novo que adentrou na unidade separou essas pessoas e foi colocando as pessoas, eu acho que por nível de dificuldade. E me colocou numa sala, lá hoje é um paraíso. E aí pegou um coitado de um psicólogo e colocou na sala com essas pessoas difíceis. E se você vê que beleza que virou o setor, sabe? Parece que essas pessoas têm dificuldade, reclamam para o psicólogo tem sempre uma palavra de carinho. Né? Quando eu tentava dar palavra de carinho, uma das pessoas falava assim, não, você está no religião, você deve mexer com... Aí falava uns trem doido lá sobre espiritismo, aí a gente deixava passar. Mas era muito difícil. Hoje o setor dá uma calmaria. Por quê? Porque o chefe encontrou um modo de transformar a brigaiada em uma boa psicosfera. A produtividade melhora, a saúde dos trabalhadores melhora. Nós temos de estar em locais cuja psicosfera é boa.
porque os nossos chakras vão absorver essas energias. E nós temos que tentar não produzir psicosfera ruim, porque isso dá um trabalhão no plano espiritual. Existem aves carniceiras do plano espiritual, como o nosso urubu, o tempo todo na crosta terrestre, comendo algo que a gente chama de forma-pensamento. Essa forma-pensamento ela é utilizada pelos espíritos de baixa moralidade para serem materializados em chips que são implantados em nós mesmos, transformando o nosso pensamento em algo repetitivo. Sempre que você passa perto de alguém, você lembra de uma coisa. Ele mecaniza o nosso pensamento. Você lembra de algo que te irrita, e aí você produz mais forma-pensamento ruim. Tem reiki que é uma maravilha para quebrar esse tipo de coisa. Formas de aplicação de reiki. Então nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. São neles que são produzidos essas formas de pensamento. Através dela nós diminuímos a psicosfera do nosso meio. Através dessa diminuição da psicosfera, nós absorvemos pelos nossos chakras essas energias. O nosso cérebro espiritual, em conjunto com o nosso cérebro material, converte isso em hormônios maléficos ao organismo. Isso vira no nosso corpo físico doença. A medicina da alma ela vem explicar exatamente isso. Para a biologia do futuro, não haverá distância entre corpo físico e corpo espiritual. Nós somos todos uma mesma individualidade. Nós vivemos em um mesmo complexo. Nós dividimos mesmas formas de pensamento. Nós absorvemos as formas de pensamento que produzimos. E nós adoecemos pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. Então pensemos nisso. Agradeço a todos pela paciência e até uma próxima oportunidade. Gratidão.